E aí, pronto para a próxima viagem? Escolha seu destino, e o resto deixe por conta da França Tour Viagens e Turismo. Oportunidades para você conhecer lugares incríveis, em qualquer parte do Brasil. A França Tour Viagens e Turismo tem pacotes promocionais. Aproveite e agende conosco, para montar sua viagem do jeito que você quiser. Com a França Viagens e Turismo você pode muito mais. Completa frota de ônibus e micro-ônibus, com profissionais treinados para viagens rápidas e seguras. França Tour Viagens e Turismo, Rua Francisco Alves Moreira 868 S Jardim Rio Preto. Telefones 659-9929-3289 e 33268530. Tangará da Serra, Mato Grosso. O pioneirismo de Tangará da Serra é uma história para se contar, para se guardar, para se lembrar. E neste documentário, nós queremos agradecer a todos que participam, lembrando desses bravos guerreiros de Tangará da Serra que são os nossos pioneiros. Apoiando o pioneirismo, também Renato Chaveiro, há muitos anos em Tangará da Serra. Renato Chaveiro fica na Avenida Brasil 145N, Centro. Telefone 3326-5039 e 999785134. Parabéns, pioneiros, e obrigado à empresa Renato Chaveiro. Meu nome é Renato Oliveira Mendonça, mais conhecido aqui como Renato Chaveiro. Estou aqui em Tangará desde 94. Eu apoio a iniciativa de homenagear os pioneiros da cidade, porque graças a eles nós temos, essa Tangará que nós temos hoje, foi graças às pessoas que chegaram aqui quando era mato, que travaram, fizeram tudo, fizeram a estrada na serra, no Carreiro da Anta, Então eu também apoio, quero agradecer a acolhida que foi aqui na cidade, que eu vim para cá do Paraná, sou um paranaense de nascimento, tangaraense por escolha minha, Então eu quero agradecer à cidade e aos pioneiros, principalmente, foram eles que construíram tudo para nós. Autoelétrica Ferrarini Filhos, uma história que passa de pai para filhos. Peças elétricas, consertos, instalações, motores de partida, alternadores em geral. E tem os telefones 65-3326-2512 e 65-3326-4132. Autoelétrica Ferrarini abraça e apoia os pioneiros e famílias de pioneiros de Tangará da Serra. E está sempre à sua inteira disposição, é direção do nosso amigo Paulo Ferrarini. Autoelétrica Ferrarini, em frente ao posto mídia em Tangará da Serra. Em cada época do ano, o agricultor está às voltas com o preparo da terra, plantio, colheita. É por isso que nós da Trator Tecmac fazemos questão de estar lado a lado com o homem do campo. Dispomos de toda a linha de máquinas e implementos agrícolas de marcas consagradas pela agricultura brasileira. Conte com a nossa parceria. Nós sabemos que só com uma agricultura forte é que teremos um Brasil forte. Trator Tecmac, Avenida Laios Internacional 1907W, Vila Esmeralda. Telefones 65-3325-0205 e 65-99987-4408. Trator Tecmac, Tangará da Serra, Mato Grosso. A empresa Trator Tecmac, através de seu proprietário e toda uma equipe de profissionais, vem também parabenizar o pioneirismo de Tangará da Serra e colaborar para revermos esta história de bravura e progresso. O meu nome é Alfredo Acácio Nürnberg. Eu sou apoiador dos pioneiros, daqueles pioneiros que estiveram em Tangará da Serra nos anos de 1970 em diante. Eu vim em 1985 para Tangará da Serra como mecânico profissional da Ford New Holland, e trabalhei 4 anos e
e 8 meses na Tamisa, e após isso mais 7 anos como diarista trabalhando de mecânico em fazenda, e depois em 1998 onde que eu fundei a Tratortec lá na Vila Goiânia, que teve muito êxito, um pico muito elevado de serviços, onde foi que eu construí a Tratortec Mac aqui na Vila Esmeralda, já nos próximos anos 2002, 2003 aí, que hoje está essa gigante do agronegócio aqui. Com o apoio, né? Cresci junto com a cidade de Tangará da Serra, que foi bom para a minha família, o meu quadro de funcionário, que hoje está uma empresa sólida no mercado, e bom também que cresceu com a cidade, né? Isso foi muito importante para Tangará da Serra e para os clientes da Tratortec que investiram na empresa Tratortec, trazendo serviço e comprando a diversidade de peças e produtos de abrasivos que nós temos hoje para a venda aqui na exposição e no estoque da Tratortec. Conheça a história de Tangará da Serra, uma jovem cidade de 43 anos. A ocupação da região onde está inserido o município de Tangará da Serra foi um desdobramento da Marcha para o Oeste, política de interiorização do governo Vargas durante o Estado Novo, e dos incentivos concedidos pelo governo de Mato Grosso, a partir da segunda metade da década de 1940, para a ocupação do Estado. Na década de 1950, o Vale do Sepotuba, território ancestral do povo Parese, foi percorrido por agrimensores do Departamento de Terras e Colonização para demarcar glebas pertencentes a adquirentes de títulos provisórios de terras, sendo estes formados, em sua maioria, por descendentes de japoneses, vindos dos estados de São Paulo e do Paraná. Posteriormente, quase todos se desfizeram de seus títulos por causa de conflitos fundiários. Após o loteamento das glebas, foi iniciada a colonização da área através de propaganda veiculada em jornais e revistas de circulação nacional que enfatizavam a fertilidade do solo, oportunidade de concretizar projetos de vida e facilidades na aquisição dos lotes. Em 1960, Joaquim Mules e Vanderlei Martinez fundaram a Sociedade Imobiliária Tupã para a Agricultura, CITA, empresa responsável pela colonização de Tangará da Serra a partir do loteamento das glebas Santa Fé, Esmeralda e Juntino. Desde o início chamaram o projeto de Tangará em referência a uma espécie de ave muito comum na região. As 3 primeiras famílias chegaram em julho de 1959, dentre elas a do farmacêutico Herotides Rodrigues Machado. Os colonos vinham de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e do Nordeste brasileiro, atraídos pela promessa de que na gleba existiam condições ecológicas favoráveis para o plantio do café. A maior dificuldade enfrentada pelos desbravadores era a transposição da Serra Tapirapã. Após deixarem mulheres, crianças e a mudança em Nova Olímpia, os homens marchavam a pé até Tangará da Serra durante 3 dias, pois não existiam rodovias que permitissem a subida da serra pelos caminhões. Entre 1961 e 1962 foi aberta, em regime de mutirão, uma estrada ligando Tangará da Serra à Barra do Bugres, mas ainda assim a subida permanecia dificultosa para as carretas. O projeto da cidade foi elaborado no ano de 1962 por Américo Carnevali, arquiteto de Tupã, interior da São Paulo, onde residiam os proprietários da CITA. Planejado para ocupar a gleba Santa Fé, o núcleo urbano previa ruas largas, um total de 168 quadras com 16 lotes cada, tendo como marco zero o centro cívico. As 6 avenidas que rasgaram o centro urbano foram chamadas de Brasil, Paraná, São Paulo, Brasília, Cuiabá e Mato Grosso. As ruas, por seu turno, receberam apenas numeração para, posteriormente, homenagearem os pioneiros que trabalharam pelo desenvolvimento da cidade. Rico em detalhes, o plano urbanístico indicava, inclusive, os locais onde se edificariam mercado, farmácia, hospital, rodoviária, praças, escolas,
cinemas, estádio de futebol, posto de saúde, delegacia de polícia, aeroporto, entre outros. O entorno do núcleo urbano foi reservado para receber chácaras, seguidas de sítios e, mais distantes, fazendas. Compradores de lotes rurais ganhavam da colonizadora um terreno urbano, desde que assumissem o compromisso de construir residência em prazo predeterminado. Todavia, a configuração desenhada por Carnevali acabou sofrendo modificações na medida em que levas migratórias se estabeleciam em espaços não previstos na planta original. Em janeiro de 1969, Tangará da Serra foi transformado em distrito de Barra do Bugres. Nessa mesma época, surgiu um movimento emancipacionista impulsionado pelo prefeito de Barra do Bugres, José Amando Barbosa, que defendia a transferência da sede do município para Tangará da Serra. As desavenças entre as duas localidades, que existiam desde a chegada dos primeiros colonizadores, culminaram com a sanção da Lei N. 3.687, de 13 de maio de 1976, que criou o município desmembrado de Barra do Bugres e Diamantino. O autor do projeto de lei foi o deputado José Amando, antigo prefeito de Barra do Bugres, que caiu em desgraça na sede municipal ao defender a emancipação de Tangará da Serra. As indisposições entre barra-bugrenses e tangaraenses podem ser evidenciadas nos apelidos pelos quais costumavam se referir. Os primeiros chamavam os segundos de macacos por morarem no platô, enquanto estes nominavam aqueles de tatus por viverem na baixada. A emancipação de Tangará da Serra coincidiu com a chegada de uma segunda leva migratória ao município, sendo esta formada majoritariamente por famílias procedentes do sul do país, mais capitalizadas e com experiência no trabalho agrícola mecanizado, o que transformou a região em importante polo agrícola e valorizou significativamente suas terras. Resenha do doutor em História e mestre em Geografia, UFMT, Marcos Amaral Mendes, integrante da obra História e Geografia de Mato Grosso, de autoria do mesmo. Na década de 60, os caminhos eram íngremes, obstáculos de difícil travessia, animais ferozes espreitando juntas picadas de abertas por pioneiros para ligar suas terras ao povoado. Chegavam caravanas de toda parte, trazendo consigo famílias inteiras, a maioria procedente do Paraná, São Paulo e Minas. Desembarcavam, abriam uma clareira, erguiam um rancho, plantavam o essencial à subsistência, iniciavam a derrubada da mata para o cultivo do milho, auxiliar indispensável na criação de suínos. Agrimensores embrenhados nas matas com os demais funcionários da Companhia de Terras descobriram, a cada dia, um novo riacho, aos quais lhes davam nomes, localidades que até hoje mantêm as mesmas designações daquele tempo. A tarefa era difícil, mas havia alegria no semblante de todos. Trabalho árduo que sempre culminava com algum tipo de festa, pois estavam eles construindo o futuro sem saber, iam deixando, oralmente, narrativas como foram os primeiros anos de Tangará da Serra e quais eram os precursores. Tangará da Serra, como outras cidades da região, viveu alguns ciclos importantes da economia nacional, e a lavoura cafeeira teve sua importância no seu desenvolvimento, além do milho, arroz e depois da soja, a qual se proliferou pela região e acabou se tornando, anos mais tarde, parte do mundo que mais produz esse cereal. Décadas de 70 e 80, época da criação da maioria dos municípios mato-grossenses e abertura de vastas fazendas que impulsionaram o progresso e a ocupação definitiva das terras dos parecis. Desde o primeiro pioneiro até os acontecimentos mais recentes, Tangará da Serra preza-se por ter sua trajetória traçada por homens que souberam valorizar sua terra e sua gente, não esquecendo jamais os valores humanos e sem deixar de contar sempre com a disposição de seus moradores. Tanto na vida política como religiosa a cidade teve inúmeras celebridades. Homens simples tinham senso aguçado de responsabilidade, que ergueram sua comunidade e levantaram monumentos que hoje a enobrecem. Além disso, o maior patrimônio tangaraense é seu próprio povo.
um legado de famílias que, ao longo dos anos, desde 1959, quando Joaquim Aderaldo de Souza iniciou a colonização das terras adquiridas pela CITA, até o último ato, que continua acontecendo em todo momento. E com homens e muito trabalho que se constrói uma cidade. O município de Tangará da Serra, no exuberante divisor das águas das bacias Amazônica e do Prata, originou-se em 1959, emergente do antigo povoado surgido pelo loteamento das glebas Santa Fé, Esmeralda e Juntinho, localizadas no município de Barra do Bugres. Os senhores Júlio Martinez, Dr. Fábio Lícer e Joaquim Ulé fundaram a CITA, Sociedade Imobiliária Tupã para a Agricultura que, atraídos pela excelente condição de clima e solo fértil, implantaram o loteamento Tangará da Serra. Em 1965, 5 anos após ter iniciado a colonização, havia em Tangará da Serra cerca de 3.000 habitantes, sendo 1.000 na área urbana e 2.000 na zona rural. O traçado da cidade já era fato e a Avenida Brasil estava em parte locada. Como era bem larga e plana, servia como pista de pouso para pequenas aeronaves. Antes, porém, o Marechal Cândido Rondon já havia palmilhado a região em 1913, auxiliado pelos índios Parecis e Nambiquaras, quando implantou o telégrafo, estudou a flora e a fauna presentes, para fornecer subsídios que seriam utilizados no futuro. Rondon abriu a rodovia que sobe os chapadões dos Parecis, cujas marcas ainda estão presentes, a exemplo de sua casa e uma ponte construída sobre o rio Sepotuba, no interior do município de Tangará da Serra, ainda preservadas. Depois chegaram os extrativistas, atraídos pela mata de Coaia, planta com propriedades medicinais, que cobria as encostas da Chapada dos Parecis, onde os tributários do rio Paraguai têm suas nascentes. Logo após chegaram os madeireiros, devastando a região para ceder lugar aos colonos, que derrubaram o cerrado e se iniciaram na agropecuária, atividade ainda tão presente no município, base forte da economia tangaraense. Inspirados pelo canto macio, cheio, vivo e sonoro do pássaro tangará, uma das aves brasileiras mais famosas, foi que os primeiros visitantes da região aliaram o nome do gracioso pássaro à majestosa Serra de Itapirapuã e batizaram a localidade como Tangará da Serra. Em 1878, Pedro Torquato Leite e sua família, vindos de Cuiabá, fixaram-se junto à barra do rio Bugres. Ali começou a explorar economicamente uma variedade de planta por nome coaia, cujas raízes possuem alto valor medicinal. O lugar era ocupado pela tribo indígena Bororó Mutina, atualmente em extinção. Como a investigação pelas cercanias foi satisfatória, ergueu o primeiro rancho e, nas imediações, iniciou o cultivo de lavouras de subsistência. No ano seguinte, assim como Torquato, instalou-se no local, junto com a família e alguns camaradas coaieiros, outros aventureiros como Nicolau Gomes da Cruz, Major José Cassiano Corrêa, Capitão Tibúrcio Valeriano de Figueiredo, ex-combatente da Guerra do Paraguai, além de Manuel de Campos Borges e muitos outros. A partir de então, seguiram-se os ciclos normais de uma localidade, assim como acontece em quase toda a colonização. As instituições foram surgindo, como paróquia local, criada pela Lei N. 145, de 8 de abril de 1896, e ainda as edificações mais apropriadas conforme aumentava o contingente de moradores. O extrativismo da coaia, borracha e madeira eram a base econômica de Barra do Bugres até então, atividade que exigia a abertura de picadões pela floresta, que fez surgir várias estradas pelo interior. Disse que, em 1908, já havia muitos moradores na localidade, todas empenhadas em iniciar seus próprios negócios, diversificando as atividades econômicas, mesmo antes do Marechal Cândido Rondon instalar uma linha do telégrafo, a qual possibilitou comunicação com o resto do país. Em 20 de novembro de 1926, passava por Barra do Bugres a coluna Prestes, quando os moradores resolveram enfrentar os soldados, mas sem armas e adestramento, sucumbiram.
A exploração da madeira e outras riquezas naturais da região estendia-se até a Serra de Itapirapuã, que além dos poeiros, poucos se arriscavam em concentrar seus afazeres além dela. E assim, Nova Olímpia era a localidade derradeira antes da serra, mas não prosperava devido à falta de infraestrutura adequada. Por ocasião da imigração japonesa ao Brasil, através de um acordo Brasil-Japão, uma vasta área de terras foi requerida por Kimoto Fujisawa e outros, que compreendia entre o rio Sepotuba e a Serra de Itapirapuã ou Bocaiúval, no município de Barra do Bugres, território esse que consta como a planta inicial do município de Tangará da Serra. Tal área era dividida em 25 glebas, cada uma destinada a uma família japonesa, com exceção de alguns brasileiros. Ocorreu que, por ocasião da Segunda Guerra, ficando o Brasil e Japão em situações adversas, o projeto de colonização da referida área fora desativada com um requerimento indeferido para os japoneses, ficando apenas os brasileiros credenciados a prosseguiram com suas terras, sendo dessas glebas que se originou a colonização do território tangaraense, a partir de 1954. Após a corrida pioneira, que se deu entre 1959 e 1963, a região que compreendia as glebas Juntinho, Santa Fé e Santa Cândida começou a experimentar o sabor do progresso através da convergência de inúmeras famílias para a região, continuou fluindo em bom ritmo. As primeiras rodovias foram abertas manualmente, pois não havia tratores de nenhuma ordem. No cerrado, os próprios pneus dos pequenos carros se encarregaram de demarcar estradas e, com o fluxo constante de veículos no mesmo lugar, estradas acabaram sendo abertas. Tais caminhos interligavam Tangará, Progresso e Afonso, descendo a Serra de Itapirapuã até Nova Olímpia. A liderança política era exercida por militantes de Nova Olímpia e Barra do Bugres, tendo como líder maior então o prefeito Wilson de Almeida, residente no distrito de Nova Olímpia.